Na Genèse 15. Em Gênesis 15, Soto tangi. se nós Na vermos, fala quelques points. vai abrir alguns pontos. Amen. Amém. 15 tinase. 15 adiante. Genèse 15. Gênesis 15. Premier point. Primeiro ponto. Nzambe azaisa Abraham. Deus disse a Abraão. Nzambe Deus aisa Abraham. dizia a Abraão: Lelo ezayo. hoje és tu. Leba lelo ezangai. Diga: hoje sou eu. Nangina ba mutu mal ba lelo ezangai. Eu quero que alguém diga: hoje Lelo sou ezaki eu. Abraham. Ontem era de Abraão. Lelo ezangai. Hoje sou eu. Alléluia. Amém. Na moni batu mo ba pambole mbazali. Eu vi algumas pessoas que foram Na moni abençoadas batu mo ba aqui. vina ba changer Eu bazali. vi muita gente e as suas vidas Na moni batu mo mudando. makama okamo Eu esabi na vi vina ba. muitas coisas admiráveis acontecendo na vida Aleluia. das pessoas. Amém. Amen. Amém. Lelo la solo belayo. Hoje eu estou a falar para Tanga você. visiter Abraham. Deus visitou Yoka Abraão. makama lobi. Ouça as coisas que ele Abi disse. Abraham. Disse Abraão: Kobanga te. não Premier temas. point la bisayo. Primeiro ponto que eu Kobanga vou dizer: te. não Nsamba lobi asala yo. temas. Deus disse que está com você. Kobanga te. Não temas. Alléluia. Amém. Chaque vendredi, Cada sexta-feira na ter a matéria ya foi. eu prego pregação declaração. de declarações. Alléluia. Amém. Oyo kopesa foi. Que vai te dar a fé. Oyo pesa ozala kondima. Tens a fé. Ya onde osama na vida É que yo. vai acontecer na sua Comment vida. même na papier. Escreva mesmo Eza no papel. mensagem na yo. Eu sou a Nzambe mensagem. atindinga lelo na Deus yebisa me yo. enviou para te dizer. Mensagem na zoteya. A mensagem Eza ya bato mo bazali é awa. para algumas pessoas que estão aqui. Bato mo bazali awa. Algumas pessoas que Mensagem estão eza ya aqui. bango. Essas mensagens Leba para você. mensagem eza ya ngai. Essa mensagem é minha. Alléluia. Amém. Yo kangai. Ouça-me. Pensez de ça O dango. pensamento que nós Ko estamos limiter Nzambe te. não limita Deus. Amen. Amém. Pensez de ça dango. O pensamento que nós temos. Et puis na tambola na pensée wa. E eu caminho com esse pensamento. Ngana limiter Nzambe te. Eu não limito a Deus. Alléluia. Amém. Ko limiter Nzambe te. Não limita a Deus. Abraham. Abraão. Nzambe ese ko banga te. Deus disse ele não Deuxième point temas. ebisi na Segundo zamo ponto, bateli disse, na yo. eu sou seu protetor. Nengine esa mutu moko. Eu quero dizer Nzambe azamo também, bateli na yo. Deus é o seu Yenda protetor. batela kayo. Ele que te protege. Yenda bundela kayo. Ele que te combate. Yenda kotela kayo. Ele que te interfere. Oyebiso bazaka mayele. Se ele fosse Ngali inteligente, omukolo botamaki. poderiam te comer no dia que Nengaba você como for torta na 10 nascido. ans. Poderiam te matar Nengaba quando como você tinha torta na 10 5 ans. Poderiam te matar quando Lokola você bakoka te. Como não Bakotinga na pe kokoka. jamais irão Te. conseguir. Amém. Ese eza na mutu mo azo comprendre Será ma que pasi tem alo. alguém que está compreendendo essas coisas? Bakokoka te. Não vão Pona conseguir. nini? Por quê? Nzambe banda kobatela yo. Deus começou a te Banda proteger. ozalaki na oyembi Nzambe Desde te. que você ainda não tinha Yango bina yebisa yo conhecido ele. aza mobateli na yo. Por isso ele disse para dizer, é teu protetor. Alléluia. Amém. Eloko mabe ezosalama te. Nada de errado vai Olota acontecer. Você pode olota sonhar. batemo bafini na kingo. Pode sonhar demônios até apertarem Eza no pescoço. filme. É só um Filme filme. wana Aquele yo neza filme. kanka filme. Você quer Ese yebani yo muto koganie. Você já se sabe Yango que na você vai déclaré ganhar. Por isso eu filme declaro. vina yo. O filme Yo da sua moko za vida. kanka filme. Você mesmo é Muto o kokwisa artista. yo azate. Quem vai te derrubar? Nzambe aza mobateli na Deus é yo. o seu protetor. Alléluia. Amém. Ya misato Terceiro, apese promesse. deu a promessa. Abi Abraham Disse Abraão, nakopambola yo. irei te abençoar. Troisième point yango. Terceiro ponto Na é tolobela este. verset 40. Estamos a falar de um 15. verso-chave. Alléluia. Amém. Yango abina yebisa Por yo. isso disse para te dizer, Panzamba avasala. porque Deus antes de Alobaka nano. fazer, Ele primeiro Jamais fala. nzambe akosala likambo so Jamais alobi Deus te. pode fazer uma coisa sem antes falar. Amos elobi boye. Amos disse, Alobi nini? disse o quê? Abi avasala likambo Antes de fazer arevelaka algo, secret na ye revela os teus na baprofete. segredos nos Parce que attends profetas. des ministères Naquele baprofete. tempo era tempo do Mais ministério. lelo na ye oyebisa yo. Mas hoje eu fico Avant dizendo, nzambe asala likambo antes de Deus criar alobaka. uma coisa, Ele Yango fala. même mpona lèvement Por isso além asi aloba na ye. Ele já falou. mpona bokonzi ya likolo No reino do asi céu, aloba na ye. Ele já falou. Yango lelo alobi nayebisa Por yo. isso, hoje ele disse para te dizer, nalobela yo. para eu te Chama to dizer, yoka ngai. abre os seus nzambe abi ouvidos. alo nayebisa yo. Disse para te opambolami na kombo na dizer, yesu. seja abençoado. opambolami na kombo na yesu. Abençoado. opambolami na kombo na Seja yesu. abençoado. 100 jours oyo Esses 100 dias eyaki mpo na yo. veio para você. loba na pambolami. Abençoado. Alléluia. Amém. nazodeklare Eu makambo. estou a declarar. somba voiture. Compra viatura. somba mituka. Compra somba viaturas. avião. Compra aviões. somba lopango. Compra quintais. Pambolama. Seja abençoado. voyager. Viaja. tambola mokili mobimba. Anda o mundo inteiro. Amém. Yoka na ebisa Amém. yo. Amém. voyage eza nango Viagem. nalingi na église amene voyager comme eloko pamba. Na igreja meu, eu quero que a viagem se torne Voyage. como uma coisa simples. eza bisika moto okokende 2 jours 3 jours ozo. Viagem sim que donc voyage a eza viagem bisika okei odécouvrir é o moko lugar onde pembe. você vai yango descobrir. nalongoli réalité Cristo oyo ezosala voyager koma ngambu na vi na yo elongwa olode. Saia em nome Sois
zwa grâce wana kombo na Yesu. Recebe essa graça em nome de Jesus. Bao bazoke poto bazosonga baleki onani. Aqueles que estão na Europa estão a regressar. Aleluia. Não são melhores do que você. Alengwe kake France. Aquele que foi na França só para assistir um show. Depois regressa, vai na Europa, só para assistir um jogo do Real e do Barcelona. Vai assistir jogo e volta. Será que você sabe que isso acontece? Sabe? Eu te digo, tem pessoas que fazem isso. Aleluia. Amém. Eu quero que você chegue nesse nível em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irei te abençoar. Ouça, Abraão. Vais me abençoar a sério. Mas o pensamento de Abraão, como ele não tinha filho, a herança vai ficar no Eliezer é um homem trabalhador. Era fiel, Abraão lhe amava. Aleluia. Amém. Ouça que Deus disse. Aquela herança não vai ficar no Eliezer. Ouça, vou te dizer. Diga, pastor, fala. Eu estou a quebrar bênção. Você será abençoado quando morrer. Os seus filhos sofrerem. Aquela é uma bênção de Satanás. É a bênção dos nossos. É a bênção do filho da bénédiction ensemble. Génération. Sois bénédiction on a recebe essa bênção em nome de Jesus. Por isso ele disse, o meu... Alléluia. Amém. Amen. Amém. Ouça-me. Abraão. Ele está pensando que Isaac. Deus está vendo Isaac. Ouça que lhe disseram. Disse, saia fora. Abraão saiu. Viu estrelas. Agora ouça. Ele estava pensando que não teria filhos. Mas Deus lhe levou e mostrou estrelas. Não estrelas. Eu quero entrar curtamente na revelação. As estrelas que ele mostrou são quem? Aleluia. Amém. Aquelas estrelas quem são? Amém. Amém. Deixa eu te dizer. A estrela está lá no céu. A estrela brilha de noite. Aleluia. Amém. Eu vou te dizer. Aquela estrela. Quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ouça agora. Apóstolo Paulo dizia. Ouça o mistério do apóstolo Paulo. Jesus Cristo como malédiction. Jesus Cristo Pour la malédiction d'ailleurs, ils sont tous en héritage. Il y a Banaya, il y a Abraham. Et toi là, qui c'est qui? Esaïo. Il faut matalikolo. Il faut élévation na yo. Basimba ngote. Il faut libala na yo. Basimba ngote. Voyage na yo. Basimba ngote. Makamba fi na yo. Basimba ngote. Pasosa étoile. Mwana ya Abraham. Azala mokila te. Azala motu. Yamba. Receba. Amém. Aleluia. Amém. Eu sou filho de Abraão. Eu sou aquela estrela. Em nome de Jesus. Declaro que a sua vida mude em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar acerca da estrela. Baixamos agora. Chegamos no centro. Deus disse a Abraão. Estamos a falar no Gênesis. Te dou essa terra. Abraão era na terra de Canaã. Mas Deus estava a dizer, te dou a terra. Abraão lhe ultrapassou. Veja do jeito que tu estás aí. Você foi nos Estados Unidos. Deus vai te dizer que te entrega os Estados Unidos. Abraão não compreende esse que sinal? Está demonstrando que você me deu essa terra. Aleluia. Amém. Quando Abraão fez a pergunta, essa resposta de Deus. Disse a Abraão, filha, traga-me uma vaca fêmea de 3 anos, um cabrito, uma fêmea de cabrito de 3 anos. Aí Deus dizia a Abraão, uma ovelha fêmea de 3 anos. Disse uma pomba da mata e uma pomba da mata. Traga-me na sua presença. Abraão trouxe. Ele quebrou a ovelha de 3 anos, macho, a vaca fêmea e o cabrito macho de 3 anos e colocou aí. Abraão, ele expulsou. Eu quero dizer para você, o verdadeiro protetor expulsa o espírito mal que fez nas tuas coisas. Abraão expulsa os espíritos, expulsa nas orações. O verdadeiro pastor, ele vigia. Quando
kombo na Yesu. Expulso em nome de Jesus. Bengana makambo pe na ndako. Expulsa mal coisa na sua casa. Na kombo na Yesu. Uma pessoa diga. Na bengani minumu mabe. Eu expulso o mau espírito. Na ndako pendant seconde mo beta kombo na kombo na Yesu. Liwa elongwa. Malade elongwa. Réalité elongwa. Elongwa. Em nome de Jesus. Voilà classe. Longola na ba classe na yo. Tira nos seus estudos. Papa, maman, longola na classe bana na yo. Ayiba e mayele. Akoma soba. Longola esi longola. Tira esse espírito em nome de Jesus. Eu tiro todo espírito no meu filho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Expulsou eles. Quando eles expulsou para o sono, ele dormiu e a mensagem veio. Ele perguntou: como é que isso vai acontecer? Você me dá essa cidade. Terra alheia. Terra alheia. Deus está tomando, está limpando. Ele perguntou como é que vai acontecer. Eu quero dizer para você. Deus que eu estou a Elohim. Ele não tem conta. Ele é capaz de tornar sua. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 2:26. Ele dá a pessoa sagesse, intelligência. Mais apesaka mosumuki makasa oluka biloko bozwi sima pesa na mutu alingi na ila yebisa yo bata basansoki batonga bandako basoma bafati lere ekoki bayokotekola na $1000 lere ekoki bayokotekola na $100 lere ekoki bayokotekola prix ondima te onode inacreditável. Nzamba asalaka ndenge wana. Deus é assim. Alléluia. Amen. Akoze eloko mo mutu amoni pasi na ngo bambula na mbula akre eloko moko ayo na priya moke grâce wana kombo na Yesu na biso grâce wana kombo na Yesu nazote yo nsambo oyo asalaka makambo oyo asalamaka te asalaka loba paster loba loba paster loba azwa libala ya vasi apebisi yango po estere mutu ya lingi azwa libala tikala yebisa yo pe deja la bebisa musala lere koki yozwa musala tikala yebisa yo lere koki bakonzi bato wana basala berere bana na nzambe bazwa bisika na moko kabola olode nzambo nazoteya yo abongwani te azalaki aza lobi lelo libela na libela oyo asalaki akosala mpe lelo nazodeklare somba lopango ya moto anyokama somba wana priya weshe onode kota na likambo oyo ayo te. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Esse Deus que eu estou a pregar. Diga, pastor, fala. Você limita Deus. Por isso eu digo, não limita Deus. Ele é capaz. Assim, Israel. Pegando assim na cidade alheia, se você não sabe. Canaã era terra alheia. Mas Deus leva perguntou às pessoas do povo. Não perguntou a sua ideia. Ele perguntou a sua ideia. Disse Abraão, eu te entrego o Canaã. Se Deus tomar decisão, amém. Deus tomou decisão. Polo makambo fide kele liboso. Méthode na yebite. Nengana lobi na yo. Nzamba si décision. Voilà Israël fide na yo. Échanger. Chaboye. Faça assim. Le baba kambe changer. As coisas mudaram. Ah, le baba kambe changer. As coisas mudaram. 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 Mbaka kana. A cidade do Canaã está se tornando de Abraão. Essas coisas. Eu não sei se está a cidade do Canaã. Cidade alheia. Toma decisão. Não perguntou a ninguém. Disse como eu te amo. Você vai receber essa terra. Eu estou a te dizer. Deus preparou. Que foi? Receba. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha
Yoka. Olha lopango. Você vê esse quintal. Procurando uma pessoa para comprar 150 mil dólares. Aleluia. Amém. As pessoas mas o pastor caminha. Roubaram dinheiro na casa do pastor. Se Deus permitir água aconteça, não perca fé. Grande coisa está a vir. Viram entrar na casa do pastor. Roubaram 3 mil dólares. Computadores. Pastor já ajoelhou. Agradeceu a Deus. Tu és Deus. Deus, obrigado. Tu é que sabe. Eu estou a quebrar. Aí estão a quebrar minha casa. No dia seguinte, pastor caminha. Só filho, irmã Mena. Veio com um papá. Comecei a conversar com ele. Disse, pastor, estou a vender o quintal. Quanto? 150. Esse dinheiro eu não tenho. Disse, mas dá 30 mil dólares. 7 mil dólares. No banco 7 mil dólares. Pastor, você viu na igreja? Ouviu uma voz. Vi desse quintal. Aleluia. Amém. Olha, eu vou te dizer. Yoka. Olha, 30 mil dólares. Deram 30 mil dólares. Depois de alguns dias, um mês aquele papá começou a falar à toa. Começou a gritar no pastor. Você é aventureiro. Você é aventureiro. Se você não dá dinheiro 2 semanas, vai saber o que eu vou te fazer. Vou te matar. Chamou a irmã Solange. Lhe chamou em casa. Ofendeu. Eu, pastor, deixa as coisas. Se fosse sal, já ia desgastar. Amém. Ele é assim. Eu fui lhe matar. Quando começou a ofender, pastor já não ligava. Até se estão me ofendendo, eu estou a subir. Se desse dia não estão me ofendendo, eu me sinto mal. Amém. Se não estão me ofendendo, eu me sinto mal. Elevação não está, tem que me ofender. Nesses dias ofendam mais. Aleluia. Amém. O que me fez temer, eu sou humano. Eu vou te dar um tiro. Alguém está dizendo, sou coronel, eu tenho arma. Vou te dar um tiro. Temos jejum de 40 dias. Pastor Ida, vou te dizer pastor, se eu quero morrer, ué, meu Deus. Pastor, eu voltei em casa. Disse Deus. Comecei a caminhar como alguém que tem um problema. Tipo, recebi mulher. Disseram que vão matar. Pastor, fez não fui eu quem procurou. Dizendo que vão matar. Deus se permitiu que ele morra ou que eu morra. Só passou aquele papá faleceu. É verdadeiro. Aleluia. Amém. Ouça que eu vou te explicar. Ele pensou que ele que me deu essa para eu obter essa casa. Aleluia. Amém. Não se passaram 2 dias aquele papai morreu. Ele disse que ia me matar. Cuidado com tiros. Deixa eu vou te dizer. Se Deus tomar a decisão, a pessoa que tentar vai te deixar e você vai ficar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O que eu quero dizer? Quero dizer que Deus, na sua soberania, disse amém. Tem que se levantar. Asana nini yango pena pesi ensemble la vie na yo oya kotelemela bénédiction na yo liwekagela kombo na Yesu oya kotelemela voyage na yo liwekagela kombo na Yesu oya kotelemela santé na yo liwekagela kombo na Yesu oya kotelema nakama vie na yo commerce na yo santé na yo succès na yo liwekanga ye au nom de Jesus. Tema délivrance na yo. Pediu minha libertação. A ira de Deus lhe fecha. Aleluia. Amém. A terra se abre para ele. A terra se torna tudo não irá em diante de Jesus. Porque Deus tomou a decisão para a sua vida. Aquele que ele diga 7 vezes é minha. Amém. Amém. Ouça. Ele pegou a cidade alheia, entregou. Afinal, na realidade, Deus é soberano. Ele colhe no lugar onde ele quer colher, onde ele toma a decisão para colher. Deus tem a capacidade de te levar nos Estados Unidos. E você chegando hoje, as pessoas que estão fazendo 10 anos não têm documento. Você entrou hoje já tem documento. Porque se Deus tomar a decisão, ninguém pode prender.
Alléluia. Maman moko abali akomi 50 botara te. Mais le poste est côté. Le col en samba saki naïe. Le col en samba sali. Côté en balamoko. Mais le poste est quand même 5 balamoko. 5 filhos. Amém. Aquele Deus. Esse Deus que eu estou a te pregar ele é capaz de tudo. Por isso eu declaro toda pessoa que pegou sua coisa, a ira de Deus que lhe fez em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ouça-me. Disse, toma essa cidade. Abraão pediu, lhe entregaram os sinais. Deus lhe deu as promessas. Disse, saiba o seu povo. Irão na escravidão. Farão 4 séculos. Mas, no 4º século, eu vou os libertar. Vão sair com a herança. Por isso eu declaro, a libertação que nos espera não vai sair de mãos abanadas. Vai sair com a sua riqueza. Vai sair com a sua riqueza. A verdadeira libertação, a pessoa sai com toda a sua herança. Aleluia. Amém. Deixa eu te dizer algo. Veio nos meus pensamentos. Deus que estamos a orar. Diga, pastor, fala. Diga, pastor, fala. É capaz de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele é que deu ordem dentro do mundo para que as pessoas comam. Tem que trabalhar. Aleluia. Amém. Mas ele disse ao Elias, foi em alguma parte. Elias estava sentado. Elias não trabalhava. Ele era corvo. O corvo vinha alimentar Elias. Por que um corvo? Aquele corvo, ele não comeu aquela carne. O corvo é gatuno, mas ele não comeu aquela carne. Por quê? Deus disse, é do Elias. Deus disse ao corvo, vai dar ao Elias. Por isso eu vou declarar, chegou o momento, o que é seu, a pessoa pegar. Vai ultrapassar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aquele que acredita, recebe em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu estou a te pregar um Deus que interfere num problema que as pessoas nem imaginam. Ele prepara pelo bem da sua vida. Amém. E as pessoas admiram. As pessoas aceitam falando, não, isso é mentira. Se você acredita que Deus te abençoe, eu declaro, você diga amém de vitaminas. Cana. Na 18. Aplaude para a glória. Na 7 e 8. No 7 e 9. Ele disse no Abraão. Mas na 18. Mas no 18. Abraham não disse do Abraão. Disse Abraão. Essa cidade. Quando Abraão lhe disse. Ele meteu fértil. Disse, eu que sou estrangeiro. Essa terra será. Como é que vai ser? Eu vou te dizer. Deus, quando dá mensagem, assim você vai duvidar. Eu te digo a verdade. Quando você vê que a mensagem que eu lhe deu fertilidade, não é mesmo mensagem de Deus. Se Deus te dizer coisas que vão acontecer, assim você verá que é mentira. Tem outras coisas que Deus disse no pastor. Assim Deus, pastor, pensou como é que vai acontecer. Mas hoje está acreditando, porque já tem sinais. Mas naquele tempo, eu me pergunto, vai começar. Ouviu uma voz, alguém que estava dentro do homem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O que aconteceu no Abraão. Por isso Abraão pediu um sinal. Por isso Deus, quando viu que Abraão disse, dá um sacrifício. Quando ele deu o sacrifício, saiu o passado do seu trabalho. Deixa eu te dizer, a libertação amém. Em nome de Jesus. Eu estou a declarar. Se você sofreu para ir na escola, o seu pai as coisas recebe essa graça em nome de Jesus. Recebe essa graça. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Receba. Aleluia.
Glória a Deus. Aquele que acredita que aconteça na sua vida. Não quer dizer se você sofreu, o seu pai te castigou, você vai castigar seus filhos. Os seus filhos vão na escola. Quando vai completar 15 anos, hambúrguer só come 6 meses de festa. Essas coisas têm que acabar. Aleluia. Que isso? O filho tem que sentir a alegria dos seus pais. Por isso o seu dinheiro que está amarrado está aberto. As coisas que estão fechadas estão abertas. Amém. Amém. Aquele que acredita diga 7 vezes: as minhas coisas vão mudar. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração já foi feita, eu só estou a declarar que vai acontecer na sua vida. Aquele que está acreditando recebe em nome de Jesus. Porque a oração tem que estar ligado com a palavra. Amém. Amém. Abraão lhe entregar. Tu não é na cidade, mas tu é uma bênção. Deus disse que já é sua. Tenha fé. Porque quando diziam Abraão, veja que o rei era outra pessoa, ministro era outra pessoa, todas as pessoas que trabalham na sociedade eram outra pessoa. Eles estão a te dizer que você acredita e vai acontecer daqui a pouco em nome de Jesus. O que seu casamento estava destruído, que melhor em nome de Jesus. Aquele que não casa recebe a graça de casar em nome de Jesus. Aquele que seu comércio cai, que não vai mais abaixo em nome de Jesus. Estou a declarar a palavra na sua vida. Aquele que não tem filho receba filho em nome de Jesus. Aquele que está grávida nasça com milagre em nome de Jesus. Tem umas 4 mamães que o pastor levantou aqui em frente que tem problema de nascer. Uma não veio. Amém. Amém. Todas elas tinham problemas de nascer. Amém. Amém. Deus concedeu a graça a todos nasceram no milagre. Outra vive aqui próximo. Ela foi no hospital. A nossa irmã, ela vai vir abençoar sua filha. Vamos procurar um tempo de testemunho. No hospital onde ela foi na Mabor. Hospital vai ser uma operação como não? Tem gangula te. Babi kende kuna kana weza kuna parce que mwana azala position mabe. Porque o filho está numa mwana liboso. O primeiro parto que ela teve era o mesmo caso. Ela orava, dormia. Amoni balaki singaye. Viu que mostrando o pastor. Vai nesse pastor para você nascer bem. Ela vinha e testemunhou. Amém. Amém. Segunda gravidez, lhe disseram, não sonhou, ela sonhou. Disse, pastor, está aqui o papel. O pastor só lhe perguntou. Disse, pastor, me disseram para mim na Lucrécia eu não vou. O seu Deus que faça virar o meu filho. O pastor lhe pegou. O pastor lhe fez passar em frente. O pastor orou. Todas elas nasceram no milagre. Quando ela ia no hospital, era preciso ser operada. Por isso lhe enviaram para lá. Quando ela foi, ela guardou aquele papel. Não queria mostrar que lhe transferiram. Quando ela entrou, disse, pastor, em alguns minutos, o filho saiu sem operação, sem nada. Méthode talingaïté. Yo sala la foi. Nala so déclarer. Oh docteur lobby. Ezata me muta lobby té. Oh bandoki ba lobby. Ezata me muta lobby té. Oh sirène lobby. Ezata me muta lobby té. Oh binuma ba lobby. Ezata me muta lobby té. Oh bato bazo loba. Ezata me muta lobby té. Oh bazo tonga yo. Ezata me muta lobby té. Kala yebisa yo. Na vie ya mutu. Na bobo ya mutu. Eloko mutuya. Ezalaka. Oyo nzambe alobi. Le lazo bana monoko nanga. Pambolama. Le lazo bana monoko nanga. Kendele boso. Le lazo bana monoko nanga. Somba lo pango. Le lazo bana monoko nanga. Resir la vie na yo. Le lazo bana monoko nanga. Pambolama. Pambolama. Esalama kate. Esalama na vie na yo. Non tu es Saint-Esprit. La puissance de ma personne. Bonga. Melhora, 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 melhora. Dans lobby, ainsi dit l'Éternel. Assim diz o Senhor. Aquele que a morte lhe prende em nome de Jesus. Glória. Jesus que estamos a fazer não é os sacrifícios não é você não está vendo. Uma pessoa do mundo impõe
bongo bilima baimpose vi na yo wapi nzambe asala yo wapi nzambe akela yo wapi nzambe akufela yo wapi Jésus de Nazareth lelo nazoloba na yo azala kunda te azala bomoi azala nzambe nguya bonga. Glória a Deus. Aleluia. On a déclaré. Por isso eu declaro. Não tem mais palavras de homem. Não tem mais sonhos. Não tem mais coisas que as pessoas dizem. Tem uma pessoa que te criou. Tem um Deus que te criou. Ele que te enviou no mundo. Você depende dele. Deixa eu te dizer. Em nome de Jesus. Glória. Mensagem agora. Essa é a mensagem. Assim diz l'Éternel. Assim diz o Senhor da sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquele que acredita aplaude fortemente para Jesus.